compreendermos o funcionamento do nosso sistema de numeração, nós utilizamos um material chamado material dourado. Esse material, ele possui algumas peças. Então, nós temos o cubinho, que ele representa a unidade. Então, um cubinho, eu tenho uma unidade. Nós temos a barra, que representa a dezena. Então, aqui eu tenho uma barra, eu tenho uma dezena. Nós temos também a placa. A placa, ela representa a centena. Então, eu tenho uma placa, uma centena. E nós temos também o cubo. O cubo, ele representa milhar. Então, se eu tenho um cubo, eu tenho um milhar, ou uma unidade de milhar. O nosso sistema de numeração, ele é base 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tiver 10 elementos de uma mesma ordem, eu preciso trocar por um elemento da outra ordem. É como se fosse um jogo de nunca 10. Eu nunca posso ter 10. Então, quando eu vou ter 10 unidades, eu vou trocar por uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu vou trocar por uma centena. Quando eu tiver 10 centenas, eu vou trocar por um milhar. Então, eu nunca posso ter 10. Vamos ver por que isso é possível, eu trocar 10 elementos de uma unidade por um elemento de outra. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Vejam só, eu tenho 10 unidades. Por que eu posso trocar por uma dezena? Porque se eu for colocar as minhas 10 unidades aqui do lado da minha dezena, eu estou colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Percebem que essas 10 unidades equivalem a essa dezena? Ela tem a mesma quantia. Então, quando eu tenho 10 unidades, eu troco por uma dezena. Então, isso quer dizer que uma dezena equivale a 10 unidades. Como eu nunca posso ter 10 elementos da mesma ordem, eu preciso trocar por outro. Esse outro elemento, que eu vou pegar ele vai valer 10 unidades. Então, eu tenho 10 unidades, eu troco por uma dezena. Isso quer dizer que uma dezena equivale a 10 unidades. Com as dezenas, funciona da mesma forma. Eu nunca posso ter 10 elementos da mesma ordem. Então, se eu tenho 10 dezenas, eu vou ter que trocar por uma centena. E isso é possível porque, se eu sobrepor aqui as minhas 10 dezenas sobre a minha placa da centena, eu vou observar que elas se equivalem. Então, sendo assim, uma centena é igual a 10 dezenas. Além das dezenas, eu posso sobrepor também na centena as unidades. Veja só, se eu sobrepor as minhas unidades sobre a centena, eu vou encontrar 100 unidades. E eu vou perceber que elas equivalem. Ó, é o mesmo tamanho. Isso, eu sobrepondo as unidades, eu encontro 100 unidades para representar uma centena. Isso quer dizer que uma centena também corresponde a 100 unidades. Para as centenas, quando eu tiver 10 centenas, eu também não posso ficar com 10. Então, eu preciso trocar. Então, se eu colocar aqui na lateral as minhas 10 centenas, eu vou sobrepor 10 centenas, elas vão equivaler a uma unidade de milhar. Eu vou perceber que elas se equivalem, que fica a mesma forma, o mesmo tamanho. Então, isso quer dizer que eu posso trocar as minhas 10 centenas por uma unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. A unidade de milhar, se eu for sobrepor as minhas dezenas sobre ela, eu vou encontrar 100 dezenas. Então, uma unidade de milhar equivale a 100 dezenas. E se eu for sobrepor as unidades sobre a minha unidade de milhar, eu vou encontrar 1000.
Então, isso quer dizer que uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades. Então, no quadro valor de lugar, eu tenho que colocar cada elemento no local que representa a sua ordem. Então, eu tenho que ter cuidado com a posição. Lembra que a gente viu que o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Então, eu tenho que cuidar da posição. Então, a unidade, ela vai na classe, no local da unidade. A dezena, ela vai na ordem da dezena. E a centena vai na ordem da centena. Eu não posso trocar isso. E eu começo sempre da direita para a esquerda. Essa é a nossa forma de nós representarmos e registrarmos o nosso número. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho 10 unidades, eu já percebi que eu não posso permanecer com 10 elementos da mesma ordem. Então, eu tenho que trocar essas 10 unidades por uma dezena. Da mesma forma que se eu tenho 10 dezenas, eu não posso permanecer com 10. Então, eu vou trocar essas 10 dezenas por uma centena. Vamos voltar aos exemplos dos livros que a gente viu. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 livros. Então, de que forma eu represento? Então, vamos lá, eu vou utilizar a unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Cada unidade para um livro. Logo, eu tenho 5 livros. No segundo exemplo, eu tenho 10 livros. Então, para cada livro, eu vou colocar uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, eu não posso permanecer com 10 elementos da mesma ordem. Então, eu vou trocar por uma dezena. Isso quer dizer que eu tenho 10 livros. Será que dessa forma, como eu representei o número 10 aqui, ele está correto? Não. Por quê? Vamos ver. Eu tenho que começar a formar o meu número da direita para a esquerda. Então, vamos arrumar. Eu tenho que começar da direita para a esquerda. Unidade. Eu tenho alguma unidade? Não. Então, para mim representar o nada, eu utilizo o algarismo 0. Na dezena, eu tenho alguma dezena? Sim, eu tenho uma dezena. Então, assim eu formo o número 10, que corresponde à quantidade de 10 livros. Se eu fosse permanecer com o número 10 aqui, isso subentende-se que eu tenho 10 dezenas. E se eu tiver 10 dezenas, a gente já sabe que isso representa 100 unidades, porque cada dezena representa 10 unidades. Então, se eu tenho 10 dezenas, eu vou ter 100 unidades. E isso não é o que nós registramos, não é mesmo? Vamos entender, então, que na ordem da unidade, o meu número ele vai ter peso 1. Na dezena, o meu número ele vai ter peso 10, ou seja, ele vai valer 10 vezes mais do que ele vale. E na centena, o meu número vai valer 100 vezes mais do que é o valor original dele. Então, se eu tenho um número na unidade, ele vai valer vezes 1. Se eu tenho um número na dezena, ele vai valer vezes 10. E se eu tenho um número na centena, ele vai valer vezes 100. Por isso que eu tenho que cuidar da posição onde eu coloco o meu algarismo. Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, eu vou representar essa quantidade com o algarismo 7. Eu vou ter aqui 7 coisas, 7 unidades nesse caso. Outro exemplo, eu começo formando o meu número da direita para a esquerda. Então, quantas unidades eu tenho? 2. Quantas dezenas eu tenho? 1. Então, eu formei o número 12. Nessa situação, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades e 1, 2 dezenas. Então, eu formei o número 24. Nessa situação, eu não tenho nenhuma unidade e eu tenho 3 dezenas. Então, eu formei o número 30. Então, nós conseguimos registrar
o número, fazer a representação do número e também escrever o numeral. Então, aqui nós temos das unidades, então, de 0 até 9. O número 0 não tem representação, por quê? Porque o 0 representa nada. Aqui o numeral 0. 1, a representação é uma unidade, o numeral 1. O 2, a representação é 2 unidades, o numeral 2. E assim por diante até o 9. Nas dezenas, nós também conseguimos representar. O número 10, eu vou ter a representação com uma dezena e o numeral 10. O número 20, eu vou ter a representação 2 dezenas e o numeral 20. E assim por diante até a dezena do 90. Então, aqui estão todas as dezenas. A dezena do 10, a dezena do 20, a dezena do 30, a dezena do 40, do 50, do 60, do 70, do 80 e do 90. Então, aqui estão todas as dezenas e as suas famílias, como a gente fala. Aqui, então, a gente tem a representação, ó, 10, o numeral, o número 10 e a representação vai ser uma dezena. O numeral 11, a representação está aqui, o número 11 e a representação aqui. Tenho uma dezena e uma unidade. O numeral 12, o número está aqui, 12, e a representação, eu tenho 2 unidades e uma dezena. O 13, eu tenho aqui o número e a representação, uma dezena e 3 unidades. E assim eu consigo representar todos os números. Todos eles, ó, da dezena do 10, do 20, todos eles. As centenas também têm representações. O número é o 100, a representação vai ser uma centena e o numeral 100. O 200, a representação vai ser 2 centenas e o numeral 200. Assim serve para o 300, o 400, o 500, o 600, 700, 800 e 900. Depois disso, né, aqui a gente tem, ó, todas as famílias das centenas, né, do 100 até o 199. Então, eu tenho ali o 100, o 101, 102, 110, 121, 132, 143 e assim por diante. Eu escrevo todos os números da centena do 100. Aí eu tenho a centena do 200, eu tenho a centena do 300, então vai do 300 até o 399. A centena do 400, que vai do 400 até o 499. A centena do 500, que vai do 500 até o 599. Do 600 até 699. Do 700, do 800 e a centena do 900. Depois disso, a gente começa com os números maiores do que 1000 e utiliza aí a unidade de milhar, ok? Então, por hoje era isso. Ficamos por aqui. Até a próxima!